Então, antes de mais nada, obrigada, Lutia. Então agora nós vamos começar a falar sobre análise multidimensional propriamente dita. A análise multidimensional, para simplificar, a AMD, é uma abordagem metodológica baseada em corpos que foi desenvolvida por Douglas Baiber, que é esse senhor aqui da foto à esquerda. Essa metodologia permite analisar e descrever a variação linguística de um ou mais registros de qualquer língua ou variedade, podendo ser usada seja para estudos diacrônicos que estudos sincrônicos. Ela parte da perspectiva do registro de Baiber e Conrad, que eu vou apresentar para vocês nos próximos slides, e ela permite um estudo aprofundado desses registros através da descrição e da caracterização da sua variação em dimensões. E para isso a gente faz uma análise estatística do corpus e interpreta funcionalmente os seus resultados. Durante o curso a gente vai ver em mais detalhes como é que isso é feito. Para fazer a AMD, antes de mais nada, a gente precisa de uma amostra de linguagem que seja autêntica, composta por uma quantidade significativa de textos e que seja representativa da linguagem que a gente quer analisar, no caso aqui do registro. Essa amostra não pode ser enviesada e ela tem que permitir a comparação dela com outras, para que seja possível a diferenciação daquele registro dos demais. E para que isso seja possível, o processamento dos dados e a realização das análises, a gente precisa que essa amostra seja lida por computador. Para atender esses critérios, a gente precisa então, como a gente viu na explicação da Lutia, de um corpus. Esse corpus ele tem que ser anotado com as variáveis linguísticas, ou seja, com as características dos traços lexicogramaticais que são consideradas como relevantes para a caracterização daquela língua ou da variedade que a gente quer estudar. Para isso, primeiro a gente tem que investigar na literatura quais seriam essas características linguísticas que são relevantes para a nossa pesquisa, ou seja, aquelas que possivelmente vão permitir a identificação e a distinção dos registros que a gente está trabalhando. Não existe uma lista ou um número fixo de variáveis para a realização da AMD. Isso vai depender muito da língua e dos objetivos da pesquisa, como a gente vai ver depois. Mas é importante ressaltar que, como cada língua tem uma especificidade e como cada pesquisa tem a sua própria pergunta de pesquisa, tem os seus próprios objetivos, algumas variáveis que são consideradas relevantes para um pesquisador em determinado estudo podem não ser relevantes em outro estudo, mesmo que seja a mesma língua. Por exemplo, Baiber, em 1988, que é o estudo que deu origem à AMD, que a gente também vai
falar um pouquinho mais pra frente, identificou 67 variáveis para o estudo da língua inglesa. Ele queria estudar a variação escrita e oral do inglês. E, feita a análise da literatura, ele chegou a 67 variáveis, 67 traços lexicogramaticais que eram importantes para a caracterização do inglês. Já Shaw, 2009, identificou 141 variáveis no estudo sobre as variedades do inglês, em qual ele queria comparar o inglês americano, o inglês britânico, o inglês australiano e outras variedades do inglês. Ou seja, é a mesma língua, os dois trabalharam com a língua inglesa, trabalharam com variação linguística, mas um decidiu que as 67 variáveis eram suficientes para o estudo, outro identificou que eram precisos mais variáveis, para ele foram necessárias 141 variáveis. Então isso tudo é muito relativo. Dito isso, o corpus ele pode ser composto tanto por trechos quanto por textos na íntegra. Mas o recomendado é sempre usar os textos na íntegra para poder manter a representatividade dos registros. Por quê? Porque determinados registros têm características lexicogramaticais distintas a depender da parte do texto. Um exemplo muito claro disso são os artigos científicos. Várias pesquisas já comprovaram que as seções dos artigos científicos têm características próprias que distinguem elas dos demais. Então, o resumo do artigo, o abstract, tem as suas características próprias que diferenciam ele da introdução. Também tem suas próprias características que a tornam diferente da seção de metodologia, por exemplo. E aí, se a gente quer estudar esse registro, e a gente, ao invés de pegar os textos dos artigos completos, a gente pega só a introdução, ou só a conclusão, ou faz aleatoriamente, pega um pedaço aleatório do texto, a gente acaba arriscando não ter uma representação fidedigna desse registro e não ter resultados enviesados, porque a gente não vai conseguir pegar todos os dados que a gente pegaria se a gente pegasse os textos na íntegra. Então, o desejável é usar os textos integrais. Além disso, é importante ressaltar que não só a arquitetura do corpus, mas também o tamanho e o número de palavras tem que ser cuidadosamente considerado na AMD, porque o corpus não só tem que ser representativo e equilibrado e autêntico, como a gente viu com a Lutia, mas ele também tem que ter um número de palavras se a gente for trabalhar com subcorpora, com mais de um registro, o número de palavras dos textos por registro tem que ser semelhantes e o número de textos por registro tem que ser semelhantes também, e o número total de palavras do corpus ele tem que ser um número que permita o processamento e análise daqueles dados. Isso porque a AMD gera muitos dados como resultado. E se a gente tiver um corpus muito grande, é impossível, ou melhor, é muito difícil e demanda muito tempo para um único pesquisador dar conta de analisar todos aqueles dados, ou até mesmo uma equipe. Porque, por mais que o computador ajude, tenha umas técnicas estatísticas, tenha partes que sejam automatizadas, na hora de interpretar os resultados não tem jeito, o pesquisador tem que sentar e olhar um por um e analisar. Não tem computador que faça isso pra gente. E se é uma quantidade muito grande de dados, ele não vai terminar essa análise nunca. Então, para AMD é desejável que a gente use um corpus de tamanho médio, que seria algo, essa nomenclatura também varia muito de autor para autor, o que um considera médio ou o que o outro considera grande, mas seria algo em torno de alguns milhões de palavras, no máximo. E a esse respeito eu trouxe aqui para vocês uma citação do Weber Sardinha, que é quem defende inclusive o uso do corpus de tamanho médio, que ele explica que um corpus gigantesco tornaria inviável a realização de uma AMD,
porque ela depende da anotação de todos os textos nas variáveis, da contagem dessas variáveis, do processamento estatístico disso e, por fim, a análise de tudo isso pelo pesquisador, o que demandaria muito tempo e não seria viável numa pesquisa. Bem, feita essa observação, qual que é a base da AMD? Qual que é a hipótese que está na base da AMD, a pressuposto dela? A AMD parte da hipótese de que a repetida co-ocorrência de traços ou características são sinônimos linguísticas em determinados padrões lexicais nos textos de um registro não é aleatória. Ela, na verdade, reflete características funcionais inerentes a esse registro. Isso significa que esses traços estão ocorrendo nesses padrões porque eles têm uma função específica que eles servem lá naquele registro. Por exemplo, Weber, no estudo de 1988, identificou que a co-ocorrência de pronomes pessoais de primeira e segunda pessoa, o uso de contrações, o uso de pronomes demonstrativos, tudo isso é característico de registros com uma alta interação entre os participantes, como, por exemplo, uma conversa de telefone ou uma conversa entre amigos em determinados ambientes mais informais. E o que isso significa? Esses traços, essa ocorrência dessas classes de palavras estão ali naquele registro para servir a função de permitir a comunicação entre os participantes, para permitir a interação entre eles. E quais são os objetivos da AMD? A gente faz a AMD para quê? Para, primeiro, identificar esses padrões de co-ocorrência lexicogramaticais lá nos textos do nosso registro e, identificados esses padrões, comparar os registros a partir deles para poder descobrir quais são as características que são próprias de cada registro, para poder diferenciar cada um deles, para a gente poder chegar e falar, isso aqui, o artigo científico é diferente, por exemplo, de uma conversa no telefone. Por quê? Porque o artigo científico tem as características X, Y e Z, que na conversa telefônica não tem, ou que ocorre muito pouco. Enquanto que na conversa telefônica tem determinados traços que não ocorrem nos artigos científicos. Então, para entender melhor agora que eu fiz esse panorama geral da AMD, eu vou apresentar alguns conceitos que são a base por trás dessa abordagem metodológica. Primeiro de tudo é a variação. Qual que é a AMD é feita para quê? Ela é aplicada em qual tipo de estudo? Estudos que querem estudar a variação da linguagem. Mas o que é variação na AMD? A variação para a AMD seriam as diferenças entre a linguagem natural produzida, utilizada na comunicação, seja ela escrita ou falada, de informantes diferentes, ou seja, de pessoas diferentes, em uma mesma situação e contexto de uso. Então, seria, por exemplo, a variação que a gente encontra na linguagem, quando, por exemplo, numa conversa telefônica, eu falando com uma outra pessoa, a linguagem utilizada por mim, por essa outra pessoa, como que ela varia nesse contexto dessa conversa telefônica. E também é variação o uso da linguagem por uma mesma pessoa em contextos distintos. Por exemplo, a linguagem que eu estou usando agora para dar esse workshop não é a mesma linguagem que eu usaria se eu estivesse escrevendo um artigo científico, que não é a mesma linguagem que eu usaria se eu estivesse conversando com uma amiga, não sei, numa lanchonete, por exemplo. Essa variação nessa linguagem que eu uso nesses contextos também é variação para AMD. Dito isso, o registro, que é uma palavra que eu estou usando com muita frequência aqui. O que é o registro? O registro é uma variedade da língua com traços situacionais, linguísticos e funcionais próprios, utilizados em conceitos comunicativos específicos.
que significa? Significa que o registro é uma categoria, uma classe de textos que compartilham determinadas características situacionais. E que texto estou usando como sinônimo para seja escrito, oral, multimodal, tudo isso eu estou chamando de textos aqui. Então, um conjunto de textos que compartilham as mesmas características de uso, de ocorrência, que são as características situacionais, nesses contextos específicos, eles são considerados um registro. E cada registro tem não só em comum o contexto situacional, mas também características linguísticas e funcionais que estão caracterizando ele como um registro, que dizem que um artigo científico é um artigo científico e que ele é diferente, por exemplo, de um e-mail. Além disso, o registro pode ser mais ou menos especializado e abranger variedades mais amplas. Por exemplo, a escrita acadêmica é considerada um registro, mas a escrita acadêmica é muito geral, ela abrange uma grande quantidade de registros. Por exemplo, o artigo científico, que eu estou tocando tanto na tecla, é um registro, mas também é um registro dentro da escrita acadêmica. Mas outro registro dentro da escrita acadêmica é a revisão de literatura, é a resenha. Todos eles são registros específicos, ou melhor, são sub-registros de um grande registro que é a escrita acadêmica. E aqui eu queria só fazer um adendo antes da gente passar para frente, porque existe muita confusão entre o conceito de registro e de gênero. Que eu estou falando aqui, por exemplo, que o artigo acadêmico é um registro. Mas a gente não fala que o artigo acadêmico é um gênero, então registro e gênero são a mesma coisa ou eles são diferentes? São diferentes. O que muda é a perspectiva que você está olhando para eles. Um artigo acadêmico é um gênero e é um registro. Você pode estudar o artigo acadêmico sob a perspectiva do registro, que é essa que é adotada na AMD, mas também pode estudar ele sob a perspectiva de gênero. O que é que muda? Sob a perspectiva do registro, a gente analisa no artigo acadêmico as características situacionais, ou seja, todo o contexto de uso e de produção daquele registro. A gente analisa as características linguísticas, ou seja, os traços lexicogramaticais que ocorrem lá dentro, e a gente analisa as características funcionais deles. Já no estudo do gênero, a gente foca mais na estrutura, ou seja, o artigo científico é dividido em introdução, metodologia, conclusão, tem um resumo, tem as referências, e eles também têm o que a gente chama em inglês, o Swale chamava em inglês de movies, que são aqueles blocos, aqueles chavões que são usados em determinadas funções lá dentro. Por exemplo, para introduzir a pesquisa, geralmente a gente usa aquela frase pronta. Essa pesquisa tem como objetivo estudar tal coisa. Os resultados foram encontrados tais coisas. Isso seria uma análise do artigo científico sobre perspectiva do registro, do gênero, desculpa. Se a gente fosse analisar sobre a perspectiva do registro, a gente ia analisar para que o artigo científico é feito. Ele é feito para divulgar uma pesquisa científica. Ele é escrito por um ou mais autores. É um texto que passa por inúmeras revisões antes de ser publicado. Quais são as características linguísticas dele? Geralmente nós temos uma presença muito alta de substantivos, uma presença muito alta de adjetivos. E qual que é a função disso? Caracterizar e descrever ao máximo o estudo que está sendo realizado. Então, isso seria, só para diferenciar aqui esse parênteses, do que seria a análise sobre a perspectiva do registro e sobre a perspectiva do gênero. Ok, então eu estou falando que o registro tem características linguísticas, situacionais e funcionais. O que é isso? Esse conjunto de características é aquilo que permite a gente descrever qualquer variedade da língua na íntegra, que é o objetivo da AMD, descrever a variação de uma variedade da língua. As características linguísticas seriam os traços, as especificidades lexicais e gramaticais daquele registro, e para identificá-las de forma sistemática a gente precisa realizar a AMD.
nós temos as características situacionais que descrevem o contexto de produção e ocorrência do registro. E para analisar, a gente parte da nossa experiência pessoal de observação do registro, ou seja, a gente pega os textos do registro e lê e tenta entender como que eles funcionam. Nós nos valemos de informações fornecidas por informantes, pela literatura, por estudos prévios, e a gente analisa determinados itens que muitas coisas podem ser analisadas sobre a situação de uso. E para guiar a gente, Byber e Conrad, que são quem cunham essa perspectiva do registro, e que inclusive eu deixei para vocês no Classroom Materiais esses alguns capítulos do livro deles, onde eles apresentam essa perspectiva, eles elaboraram uma lista de características que podem ser usadas para descrever um registro situacionalmente. Essas características, elas são, por exemplo, relacionadas a quem são os participantes, quais são a relação entre eles, qual é o canal de comunicação daquele registro, quais são as circunstâncias de produção, entre outros. E, além disso, a gente tem as características funcionais. Elas vão descrever a relação entre as características linguísticas e as situacionais. Elas que fazem esse elo. O que o contexto de uso, como é que o contexto de uso influencia nas características linguísticas e como é que as características linguísticas são influenciadas pelo contexto de uso. Eles unem essas duas. Para poder analisar as características funcionais, a gente precisa primeiro fazer a análise das características lexicais, e para isso a gente precisa que o nosso corpus tenha um corpus do registro e ele seja notado morfossintaticamente com as variáveis lexicogramaticais que a gente quer analisar. Depois que a gente faz isso, a gente submete esse corpus a uma série de análises estatísticas e, por fim, faz a análise qualitativa desses resultados, que é a análise funcional deles. E, a partir dela, a gente pode comparar os registros uns com os outros para poder revelar o que são características próprias de cada um deles. Por questão de tempo aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre a especificidade do registro e da análise, mas como eu falei, tem um livro lá no Classroom para vocês. E só para ilustrar um pouco, tornar um pouco mais claro o que seriam as características situacionais, eu trouxe aqui uma tabela elaborada com base em Byber e Conrad, nos itens que eles sugerem que sejam observados na análise situacional. E essa tabela aqui a gente elaborou no contexto do nosso projeto, do Lex Brios, que é um corpus de leis que a gente está compilando, de textos legais, e a gente tentou fazer a análise situacional desse corpus, baseado nas características que Byber e Conrad propõem. Então, só para vocês terem uma ideia de como funciona, quais são os participantes quando se produz uma lei? O emissor, ou seja, quem está produzindo aquela lei, é um emissor institucional, porque a lei é produzida pelos nossos legisladores, que estão vinculados ao governo, que é uma instituição. Quem é que é o receptor dessa lei? Ela é destinada a todas as pessoas que estão aqui no Brasil. São inúmeras, a gente não consegue quantificar. Existem observatórios. Os observadores seriam quem está lá passando enquanto essa lei está sendo produzida e aplicada. Então, existem outras características: a relação entre os participantes, o canal de comunicação, ou seja, como que é o modo que essa lei é feita. Ela é escrita. Como é que ela é transmitida? Ela pode ser impressa ou digital. Temos a circunstância de produção, ela passa por inúmeras redivisões e edições. Contexto de comunicação, propósito comunicacional, assunto, tudo isso são características situacionais que a gente tem que levar em consideração. E por fim, quando a gente realiza a MD e submete o nosso corpus às operações estatísticas que eu estou falando com vocês, qual que é o resultado? É a identificação de dos padrões de co-ocorrência lexicogramaticais que são típicos dos textos daquele registro que a gente está analisando.
Quando a gente interpreta esses resultados funcionalmente, eles passam a ser chamados de dimensões de variação, sendo que um único registro tem múltiplas dimensões. E a partir delas a gente estabelece um contínuo de variação, no qual cada registro é localizado. Esse contínuo é um eixo que vai do polo positivo ao polo negativo, e os registros são distribuídos ao longo desse polo segundo a pontuação que eles obtiveram depois de todos aqueles cálculos estatísticos. E é isso que permite a gente observar a proximidade de cada um desses registros com relação aos outros e as características mais comuns de cada um deles. E assim a gente consegue classificar, comparar e descrever cada um desses registros. E aí, só uma observação, não é que o registro teve uma pontuação negativa, ou ele está no polo negativo, ou ele está no polo positivo, que isso significa que é ruim, ou não tem nenhuma conotação de ser de valor, esse negativo e esse positivo. Eles são simplesmente para demonstrar que aqueles que estão no polo negativo têm um número de ocorrência maior dos traços linguísticos daquele polo e um número menor de ocorrências dos traços típicos do outro polo, do polo positivo, e vice-versa. Então, aqueles do polo positivo têm muitas características do polo positivo, muitas ocorrências das características do polo positivo e poucas do polo negativo. E essas dimensões, elas são geralmente pares, elas são nomeadas em pares opostos. Um é o polo positivo, que é nomeado de uma forma, e o polo negativo seria a oposição a esse polo positivo. O que seria isso? Um exemplo prático. Weber, na dimensão 1 dele, que a gente vai ver logo em seguida, a dimensão é chamada de produção envolvida e produção informacional. O que isso significa? Registros que têm muito envolvimento dos participantes versus registros que têm um caráter mais informacional e pouco envolvimento. Então, os registros que estão no polo do informacional, eles têm muitas características voltadas para o informacional e têm poucas características da interatividade. Eles são pouco interativos e altamente informativos. Já os registros no polo do envolvimento, eles têm muitos traços que permitem a interação entre os participantes, muitas ocorrências desses traços nos textos deles, mas tem poucas ocorrências dos traços do polo positivo, que seriam aqueles que caracterizam o registro como informacional. Eu vou ilustrar isso melhor para vocês em alguns slides, nos próximos slides. Mas antes disso, eu vou falar rapidinho da história da AMD, só para contextualizar. A AMD foi criada por Douglas Weber nos anos 80 para analisar a variação dos registros escritos e orais do inglês. Ela foi primeiramente apresentada num estudo de 1985 e depois ela foi melhor sistematizada e refinada e apresentada no estudo de 1988, que foi publicado nesse livro aqui, que eu deixei a capa para vocês, Variation Across Speech and Writing, que eu deixei o PDF no Classroom para quem tiver interesse. Esse livro é a base, a referência de todos os pesquisadores que trabalham com a AMD. E mesmo depois disso, o Weber continuou estudando e aprimorando a AMD, mas esse aqui seria a base, o fundamental, onde ele traça todos os pressupostos, toda a base dessa abordagem metodológica. Então, o que ele fez nesse estudo dele? Para poder descrever a variação da língua inglesa, ele usou 3 corpora. Ele usou o LOB, que é um corpus escrito do inglês britânico, que amostra 15 registros. Eles estão distribuídos aqui nessa imagem para vocês. Esse do registro 1 ao 15 são os do LOB. Ele tem, por exemplo, reportagens, editoriais, mas também tem ficção, e por aí vai. Ele usou
um corpus de cartas que ele mesmo compilou, de cartas pessoais e de cartas profissionais, que são esses registros aqui, 16 e 17. E também usou o London Wound Corpus, que é um corpus de inglês falado. É um corpus de transcrições, na verdade, do inglês britânico em várias situações de uso. Então, a gente tem conversas face a face, conversas de telefone, conversas ou discursos planejados. E aí, no total, ele usou 481 textos, 23 registros, 960 mil palavras, trabalhando com as variedades do inglês americano e do inglês britânico. Esses corpora foram etiquetados em part of speech, ou seja, morfosintaticamente, segundo as 67 variáveis que Weber entendeu, que ele identificou que seriam características da língua inglesa. E como é que ele fez essa etiquetação? Ele criou, ele mesmo, um tagger, um etiquetador, que ele chamou de Weber Tagger, para poder realizar esse estudo. E esse etiquetador existe até hoje e ele é usado até hoje para poder etiquetar textos em inglês para a realização de AMD. Feita essa etiquetação, ele fez lá a série de cálculos estatísticos, que eu não vou entrar em detalhes aqui, e chegou em 6 dimensões de variação, ao longo da qual ele distribuiu os 23 registros que ele analisou. Aí aqui, para vocês terem uma ideia, o tal contínuo de variação, o eixo que vai do polo positivo ao negativo, está aqui nessa imagem para vocês verem. Essa aqui seria a dimensão 1, que é a dimensão da produção envolvida, da produção com interação versus a produção informacional mais informativa. E aí aqui, do 0 para cima, a gente tem o polo positivo, que é o polo da dimensão com envolvimento. O que isso significa? Que os registros que estão nesse polo têm mais traços típicos, traços linguísticos típicos que favorecem a interação entre as pessoas. Alguns exemplos para vocês saberem desses traços são o uso de pronomes na primeira e segunda pessoa, pronomes pessoais primeira e segunda pessoa, uso de contrações, uso de pronomes demonstrativos. E quanto mais positivo, quanto maior o valor positivo, mais ocorrência desses traços ele tem, o registro, e mais prototípico desse registro ele é mais prototípico desse polo, desculpa. Então, por exemplo, as conversas de telefone são as mais prototípicas, elas são as que compartilham o maior número de ocorrência dos traços desse polo. Isso, repetindo, não significa que ela não tenha características informacionais, é só que elas ocorrem numa quantidade bem inferior. Já no polo negativo, do 0 aqui para baixo, a gente tem os textos que são mais informacionais e, consequentemente, menos envolvimento. O mais prototípico são os documentos oficiais, que significa o quê? Que ele tem muito pouco envolvimento, muita pouca interação entre os participantes e uma alta carga informacional. Bom, dito isso, esse aqui é só para ilustrar para vocês como é que funciona essas dimensões de variação. Agora a gente vai falar. Além disso, ela é muito criteriosa com o corpus. Todos os registros analisados têm que ter um número semelhante de palavras, um número total semelhante de palavras, um número de palavras semelhantes por texto, e eles têm que ter um número semelhante de textos também. Então, conseguir um corpus que seja balanceado dessa forma para vários registros, sem que você deixe ele enviesado, é muito complexo. Então, geralmente, a gente trabalha com poucos registros para fazer a AMD completa por causa dessa dificuldade no balanceamento dos textos. Porque eles têm que ser balanceados, mas eles também têm que ser representativos. Então, torna ela mais rigorosa nesse sentido. Eu não vou entrar muito em detalhes em como fazer esse tipo de AMD, porque, como eu falei, ela precisa de softwares especializados, que poucas pessoas têm acesso, e ela segue muitas etapas que envolvem cálculos estatísticos que nem todos são familiarizados, e então ela tem uma complexidade maior. Nós decidimos deixar ela para
um momento futuro, aqui a gente só está oferecendo um panorama. E ao invés disso a gente vai aprofundar na AMD aditiva, que também é chamada de aplicação de dimensões. Ela, o que ela faz? Ela fornece um panorama dos registros que a gente quer analisar. Para isso, ela incorpora os registros que a gente quer analisar às dimensões que forem identificadas por uma AMD completa, que já está pronta. E ao fazer isso, ela acaba enriquecendo essa AMD completa, porque se antes ela tinha, a AMD completa analisou 10 registros, a partir do momento que eu analiso mais 2 registros e adiciono nela, ela agora conta com 12 registros, então ela aumenta o escopo e é enriquecida. Aí o que a gente faz na AMD aditiva? A gente pega os nossos registros, adiciona as dimensões da AMD completa e compara eles dentro dessas dimensões da AMD completa com os registros já analisados. E o resultado vai ser um panorama das características linguísticas e da variação dos registros que a gente está estudando ao longo dessas dimensões. E aí, para isso, o corpus também tem alguns detalhes. Ele tem que ser compilado o corpus dos nossos registros, que a gente está estudando e vai adicionar na AMD completa. Ele tem que ser compilado seguindo os mesmos parâmetros do corpus utilizado no estudo que identificou as dimensões, que eu vou chamar aqui de estudo base. Além disso, a gente tem que trabalhar com a mesma língua ou variedade. Eu não posso pegar um corpus do português brasileiro e querer adicionar ele num corpus, numa MD completa do inglês. Adicionar ele, por exemplo, na MD de Biber de 88. Porque as características são diferentes, a língua é diferente, então seriam resultados completamente enviesados, porque o que pode ser considerado uma variável significativa, importante para caracterizar o inglês, não é importante para o português, ou vice-versa. Por isso tem que ter muito critério na hora de compilar esse corpus, ou de escolher o corpus que a gente vai utilizar. Além disso, a gente pode escolher quais dimensões a gente quer adicionar ao nosso corpus. Não é porque Biber identificou 6 dimensões que eu quero trabalhar com inglês e eu tenho que adicionar meu corpus nas 6 dimensões do Biber. Eu posso adicionar em uma só, em 2, em 3. Isso vai depender tudo da sua pergunta de pesquisa, de qual que é o seu objetivo. Então, dito isso, a AMD aditiva ela é considerada mais simples. Ela é mais flexível e mais rápida, porque ela tem menos etapas e menos procedimentos estatísticos, quando a gente compara com a primeira. E além disso, para fazer ela a gente precisa só de um software de planilha, um Excel, um LibreOffice, que é um software que todo mundo tem acesso. E por isso ela geralmente é considerada uma boa introdução a essa teoria e ela fornece resultados muito interessantes também. Então, só para sintetizar o que eu acabei de falar. Quando a gente vai fazer a AMD, a gente pode optar pela completa ou pela aditiva. Existe uma melhor, uma pior? Não. As duas servem para a mesma coisa, para analisar a variação dos registros. A diferença é a profundidade dessa análise e quais os procedimentos metodológicos você vai seguir. Enquanto a AMD completa vai te proporcionar uma descrição detalhada dos registros e vai te dar quais são as dimensões de variação deles e quais são as características linguísticas de cada uma dessas dimensões, a AMD aditiva vai te fornecer um panorama dos registros que você quer estudar dentro das dimensões já estudadas, já analisadas, já obtidas na AMD completa. As duas têm vantagem e desvantagem. A completa é mais complexa, exige um conhecimento estatístico maior e o uso de softwares pagos. E ela é limitada em escopo porque tem um X de registros que você pode analisar. Como eu falei, ela gera muitos dados. Se você analisar uma quantidade muito grande de registros com a AMD completa, você vai ter muitos dados e não vai dar conta de analisar todos eles. E ao mesmo tempo é sempre um desafio compilar um corpus para a AMD completa, porque você tem que sempre jogar com o balanceamento e com a representatividade. Já a aditiva, ela é mais simples, você tem que ter um certo critério compilando corpus, que tem que seguir
os mesmos parâmetros do original. E ela enriquece a AMD completa porque ela adiciona mais um registro àquela lista. Mas você não tem novas características ou novas dimensões, porque ela usa aquelas do estudo base. Desculpa. No caso, ele usou o Tritagger para etiquetar nessa proposta dele de 2014. Já a colocacional estuda as colocações, ela analisa a força de atração entre as palavras para poder identificar quais são os colocados. E em 2021 a gente teve a AMD semântica, que para analisar a variação semântica etiquetou-se o corpus em campos semânticos, as variáveis foram então esses campos semânticos e foi analisado como é que varia semanticamente os textos do corpus ao invés de analisar lexicogramaticalmente. Eu não vou entrar em detalhes sobre esses modelos, nosso foco aqui é a AMD clássica e eu vou ensinar para vocês na próxima aula a AMD aditiva. Mas para quem tiver curiosidade, deixei no Classroom para vocês Delfino 2021, no qual ela explica com mais detalhes esses modelos de AMD. Então, para a aula de hoje seria isso. Muito obrigada pela atenção. Nós esperamos que esse curso seja útil para as suas pesquisas e nós nos colocamos à disposição para qualquer dúvida, sugestão, críticas e discussões. E até a próxima aula. Aqui são as nossas referências.